Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Convidar a todos para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, agradeço, aqueles que já acompanham a gente alguns momentos, né, ou através de trabalhos nossos, ou através de outras relações, né, que a gente acaba trocando relações profissionais, né, e ganhando experiência e aprendendo um pouquinho a cada dia, né. Eu vou aproveitar para convidar aos demais, né, os demais participantes, todo mundo que está participando da nossa live aí, a conhecer o nosso canal da Prosper Capital no YouTube, né, que é um canal que traz bastante conteúdo, né, além das nossos encontros que a gente faz em live aqui, também encontra bastante conteúdo aí de entrevistas com outras pessoas que têm uma capacidade muito boa de gerar conteúdo, de agregar valor aos amigos, né, aos colegas. E deixa eu autorizar o nosso palestrante também aqui. E dentro dessa linha vou retomar um pouco dos assuntos que a gente falou nas lives anteriores, né? Num primeiro momento a gente falou sobre a parte de captação de investimentos, né? E como isso pode ajudar dentro do fluxo de caixa das empresas, melhorar a condição financeira, né, dentro desse momento. Outro ponto que a gente abordou também nas lives anteriores foram em relação às medidas, né, que estão sendo normatizadas pelo governo, né, em todas as suas instâncias, né, seja medidas no governo federal, governo estadual, dependendo da região que vocês estão, né, e também, eventualmente, alguma alternativa municipal, aí, mas em casos muito específicos para clientes mais específicos, né. Outro ponto que a gente tratou nos nossos encontros anteriores foram a respeito de recebimento de investimentos ou ter um momento sobre quanto vale a própria empresa, né? Então, essa é uma pergunta que a gente costuma fazer ao longo das conversas e assessorias e também bate-papos entre empresários, né? E, nesse sentido, o processo é que boa parte dos empresários do Brasil não sabe exatamente quanto que vale a própria empresa, né? Ou pelo menos naquele momento, né, naquele trimestre, naquele semestre, ou nunca teve uma informação realmente específica de quanto vale a própria empresa. Então, isso a gente abordou na live do dia 13, né? Não, foi dia 16, né? Que também está no nosso canal. Outro ponto que a gente abordou também nos primeiros dias lá foram as principais linhas de financiamento dentro das instituições financeiras que estão sendo disponibilizadas, aquelas que já estão disponíveis e aquelas que estão sendo disponibilizadas ao longo do tempo, né, pelas instituições financeiras, desde os grandes bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, até bancos regionais, né. Então, a gente consegue evoluir nesse assunto aí. Hoje a pauta da nossa live de hoje são como manter a lucratividade dentro da crise, né? Ou seja, de que forma que a gente consegue aumentar ou manter a lucratividade ou aumentar essa lucratividade ao longo da crise, né? Então, eu agradeço a participação de todos, né? E vou apresentar o nosso time aqui rapidamente. Eu sou o Sandro Chiledo, sócio da Prosper Capital. Quem está com a gente aqui também é o Irineu Cássio, que vai ministrar a palestra de hoje aí para a gente. Marcos Rodrigues também está aqui, nosso partner. O William Miller, né, está com a gente também. E o Michel Leste também está participando com a gente, também partners nossos dentro da Prosper Capital, né? Então, dentro desse nosso fluxo, eu vou passar a palavra agora. O primeiro a falar, se não me engano, é o Marcos, né, Marcos?
Então, Isso. vou passar a palavra ao Marcos aqui e fica à vontade para compartilhar a tela com a gente. O que eu vou pedir para vocês, né, pessoal? A gente mudou da semana passada para essa semana, a gente está fazendo então a live através do YouTube, que é um canal aberto e mais fácil de acessar. Então eu peço para vocês que sempre que tiverem alguma manifestação, uma dúvida, uma sugestão, ou queiram perguntar algum detalhe a mais sobre aquilo que a gente está falando, por favor interajam ali no canal, deixem os seus comentários, que a gente vai transferindo essas informações e vão colocando essas perguntas ao longo da nossa apresentação e do nosso bate-papo aí. Tá? Então, mais uma vez agradeço a todos. Vamos iniciar. Passo a palavra ao Marcos Rodrigues. Beleza, obrigado, Sandro. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez aí, reiterando, agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando, aqueles que já nos acompanham e aqueles que hoje estão pela primeira vez aí nos assistindo. E vamos lá, então deixa eu buscar aqui, deixa eu compartilhar uma telinha, vou buscar aqui só uma agenda para a gente não ter, para a gente organizar hoje o que a gente vai estar falando. Tanto eu quanto o Irineu vamos estar hoje conduzindo aí a nossa palestra, e que não é uma palestra, na realidade a ideia aqui é ser um bate-papo, né? Então a gente enviar algumas informações que a gente acha importante e vocês estarem interagindo aí conosco para que a gente possa estar difundindo aí o conhecimento e estar aprendendo junto. Então deixa eu fazer aqui um compartilhamento da tela. E aí então vamos lá. Hoje a gente está então com todos conseguem ver aí. Hoje a gente está com a tela, coloquei aqui a tela da agenda, então só para a gente organizar um pouquinho a informação, e aí depois a gente já começa direto aí no primeiro tópico. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre atendimento de fiscalizações, né? Então, querendo ou não, as fiscalizações hoje elas fazem parte do planejamento tributário. Então, antes da gente falar um pouquinho de planejamento tributário, a gente quer trocar algumas ideias e orientar os nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos aí, considerando aquelas experiências que a gente traz, né, ao longo da nossa carreira. Então, trazer algumas experiências, trazer algumas dicas que são bastante válidas quando a gente fala de fiscalização, certo? Depois, então, isso aí então, eu vou guardar aí a cereja do bolo para quando eu começar ali a apresentação. Então, depois a gente vai falar um pouquinho, o Irineu vai falar um pouquinho sobre gestão tributária. Depois, tópico 3, planejamento tributário versus a revisão e enquadramento. Tópico 4, o PTA, o planejamento tributário administrativo da Prosper, né, resultados diferenciados aí em aproximadamente 90 dias, algumas aplicações e práticas que a gente já conduziu. Tópico 5, segurança jurídica, certo? Tópico 6, orçamento, custos, despesas e investimento. Então, a importância de estar atento nisso também quando a gente fala de planejamento tributário. Tópico 7, planejamento financeiro versus o tributário. Tópico 8, organização societária, contábil, patrimonial e trabalhista. Certo? Tópico 9, o impacto do planejamento tributário administrativo no EBITDA, aí no lucro líquido, por conseguinte. E, para finalizar, depois o aumento do valor de mercado da empresa através de um planejamento tributário. Então, a gente vai tentar ser bem arrojado aqui no sentido de trazer toda essa gama de informações para que a gente possa discutir aqui. Então, a gente vai tentar ser o mais assertivo possível. E, enfim, vão contribuindo aí também com os comentários. Talvez hoje, não sei se a gente vai conseguir ter tempo de responder todas as perguntas, mas, por favor, envie todas as perguntas que entenderem necessárias, que a gente vai fazer o possível aí para estar respondendo, tá bom? Se não, hoje, no decorrer aí por e-mail e por outros canais. Então, deixa eu trazer um outro material e aí vamos começar aqui a falar. Bom, considerando aí que todos devem já estar vendo a minha tela, vou deixar um minuto só para carregar ela. Então, o que a gente vai falar hoje? O que eu estou trazendo para vocês? Uma cartilha de atendimento de fiscalizações. Então, o que a Prosper entendeu como um tópico interessante para a gente discutir, né, em tantos meados aí de alterações
tributárias, alterações legais, né, trabalhistas, cíveis, sobre o Covid-19. Então, a gente entendeu que era interessante a gente trazer uma cartilha sobre fiscalização, porque, querendo ou não, a fiscalização está acontecendo, né, por mais que alguns órgãos governamentais ainda estejam de portas fechadas, eles estão trabalhando, ainda que com horário reduzido, né, eles estão trabalhando e, querendo ou não, as empresas elas estão fazendo esses parcelamentos, elas estão fazendo os diferimentos de pagamento, conforme a gente já debateu nas outras lives aí. Quem não viu, visite aí no canal que tem bastante informação legal. E então, como todos os órgãos governamentais eles estão de fato ainda operando, a gente entendeu como sendo importante estar trazendo aí algumas experiências e algumas dicas de como atender uma fiscalização, porque muitas vezes a autuação que a empresa leva, ela não é tão somente porque a empresa ela tem um erro ou ela tem uma infração interna, mas é porque ela daqui a pouco ela atendeu mal, atendeu de forma inadequada ou ela deixou passar um prazo referente à fiscalização, certo? Então é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. A fiscalização é algo que acontece para todas as empresas, quer seja uma empresa do Simples Nacional pequena, quer seja uma empresa do lucro presumido, pequena, média, talvez em alguns pontos até grandes empresas, e empresas do lucro real. Então, quanto mais complexa a empresa, é óbvio que tem mais chance de aparecer uma fiscalização, mas a Receita Federal ela sorteia empresas de portes menores. Então, ela tem um percentual dentro da sua fiscalização como um todo, ela tem um percentual, por exemplo, e aí os números só a Receita Federal é que sabe, né? A gente tem diversas publicações sobre isso, mas ela pode, por exemplo, 10% de todo o seu corpo fiscal vai analisar empresas do Simples Nacional, talvez lá 20% vai analisar empresas do presumido e os outros 70% vai analisar empresas do lucro real. Então, é dessa forma, talvez, mais ou menos, que ela distribua, porque as do lucro real normalmente são as maiores, são as que vão gerar uma maior possibilidade aí de encontrar erros. Então, mas todas as empresas podem ser fiscalizadas. E é com esse intuito que a gente traz, então, aqui um conjunto de dicas, uma cartilha de dicas para atendimento de toda e qualquer fiscalização. Tá bom? Então, vamos lá, vamos direto ao assunto, já depois de toda essa introdução. Qual é a primeira dica que a gente traz aqui? Como eu disse, muitas vezes o problema não é a fiscalização em si, é a forma que ela é conduzida, certo? Hoje em dia a gente tem ainda um percentual de fiscalizações que estão acontecendo ao vivo, ou seja, o fiscal, através de uma denúncia ou através de livre e espontânea vontade, ele bate na porta da empresa, quer seja um fiscal trabalhista, ou quer seja um fiscal da Receita Federal ou Receita Estadual, ele bate lá na porta da empresa e ele vai ser atendido pessoalmente. Isso é mais difícil acontecer hoje, mas ainda tem algumas fiscalizações que estão acontecendo nesse formato. A maior parte das fiscalizações hoje ela é online, certo? E a gente vai estar falando isso no decorrer dessa cartilha aqui. Então, o primeiro ponto que a gente traz é divulgue para toda a sua equipe como é que elas devem se portar frente a uma fiscalização. Então, a gente tem desde o pessoal da recepção, né, desde o pessoal da telefonia, de atendimento telefônico. Então, é importante que toda a empresa entenda a importância de uma fiscalização para saber conduzir um fiscal para as pessoas corretas da empresa, para os responsáveis corretos. Eles têm que saber que, né, tem que haver uma lista, e talvez eu vá adiantar aqui alguns pontos que a gente vai estar falando aqui nos outros tópicos, mas tem que haver uma lista de pessoas responsáveis, e desde da pessoa da recepção, a pessoa, enfim, que atende a telefonia, a pessoa que eventualmente é do administrativo, eles têm que saber a lista de pessoas sequencial para passar um fiscal, quer seja pessoalmente, quer seja uma ligação, né, ou quer seja inclusive um e-mail que chega sobre uma fiscalização. Então é muito importante, divulgue para toda a sua equipe como é que eles devem estar se portando, qual a importância de uma fiscalização. O tamanho de um auto de infração pode ser altíssimo. Muitas empresas aí foram autuadas e tiveram que fechar suas portas porque a autuação ela gerou uma multa, uma penalidade bem pesada. Então é importantíssimo que toda a empresa, então divulgue para a sua equipe. Então essa é a primeira dica que a gente traz aqui. Quando toda a empresa ela entende a importância disso e sabe para quem direcionar, dificilmente vai ter um atraso, vai ter um mau atendimento, vai ter um problema nesse sentido. Ok? Bom, então essa é a nossa primeira dica. Nossa segunda dica
fique tranquilo, sua empresa ela vai ser fiscalizada um dia. Então, se você ainda não foi fiscalizado, e nós temos aí diversos parceiros, clientes e pessoas que né, nesse decorrer da nossa jornada profissional já trocaram alguma informação conosco, eles já disseram, não, mas eu estou fazendo aqui uma informalidade na minha empresa e eu nunca fui fiscalizado e não vou ser fiscalizado. Bom, pode acontecer? Claro que pode, né? Tem empresas aí que estão completando a sua jornada aí com um determinado gestor e que ela vem desde lá da época das declarações em papel até agora e ela nunca sofreu uma fiscalização. Pode acontecer isso? Pode. Mas hoje todo o sistema ele está muito linkado uma parte com a outra, né? Então as declarações fecham com outras declarações, que fecham com guias, que fecham com as notas fiscais, que fecham com movimentações societárias, abertura de empresa, fechamento de empresa. Então, ou seja, tudo isso está sendo cruzado e qualquer diferença que tenhamos entre uma informação e outra, atualmente, de forma online, o sistema cruzou, não fechou, ele envia uma solicitação de esclarecimento, né, para o contribuinte. Então, se a sua empresa ainda não foi fiscalizada, não vamos nem falar em fiscalização, mas vamos falar em esclarecimentos, né, porque a solicitação de esclarecimentos é o primeiro passo de uma fiscalização. Digamos que esses esclarecimentos não foram sanados da forma que o fisco gostaria, então se dá sequência à fiscalização e aí começa a se falar em valores, em multa, em penalidade, em juros e em acertar eventualmente esses débitos que estão em aberto. Então, se a sua empresa não foi fiscalizada, ela vai ser em algum momento. Então, é importante tomar cuidado, né, com todo esse processo, né, desde atendimento, e a gente vai estar falando nos outros tópicos, desde organização de material, desde condução do atendimento de uma fiscalização, né, e não prestar mais informação nem menos, porque então a importância de preparar a equipe e ter uma organização de fluxo para atendimento de uma fiscalização, porque ela vai ser fiscalizada em algum momento. Se ela não foi, é bom que a empresa vá organizando esses dados daqui para frente, para num momento de fiscalização ela ter, digamos aí, toda a informação da empresa num formato cartesiano, num formato lógico, para atender eventuais demandas aí de um fiscal, certo? Então, segunda dica que a gente traz é, se você não foi, se o seu parceiro, se o seu cliente não foi fiscalizado, ele será. Terceira dica que a gente acabou já citando aqui em outro tópico, no primeiro tópico, mas cabe a gente reforçar, é o recebimento de uma fiscalização. Então, todo fiscal, antigamente a gente tinha quem é aí um pouco mais sênior, aí profissionalmente falando, mais experiente. Antigamente, quando a gente tinha o recebimento de um fiscal, o que os antigos aí diziam? Eles diziam, recebe o fiscal, coloca ele lá dentro de uma sala sem ar-condicionado, coloca dentro de uma sala empoeirada, e vamos dificultar a chegada dele na empresa, porque ele não vai querer voltar. Ele ia pegar um monte de papel, um monte de caixa de arquivo morto, e ia como ele teria dificuldade em achar essas informações, muitas vezes ele desistiria, né? Hoje já não funciona mais assim, como eu disse, a maior parte das fiscalizações hoje ela é online, poucas delas acontecem de forma presencial, mas receber o fiscal que vai presencialmente bem é importantíssimo. Então, chegou desde que o pessoal da recepção, aonde esse fiscal chega, ele seja bem recebido, então levar ele para uma sala, né, dar o conforto para ele, pode dizer assim, da recepção como se fosse um cliente, né, oferece lá uma água, oferece um café e chama as pessoas que são responsáveis pelo atendimento, que tem capacidade técnica em atender esse fiscal. Quer seja o pessoal do DP para a área trabalhista, quer seja o pessoal da contabilidade, fiscal, para atendimento de uma fiscalização tributária, uma fiscalização contábil, certo? Então, receber bem é o mais importante. Por quê? Porque muitas vezes, né, a pessoa da portaria, da recepção, enfim, quem recebe o primeiro contato do fiscal, daqui a pouco não entende o que é uma fiscalização, não entende a importância disso, aí ele pede para falar com o responsável da empresa, aí a pessoa que recebeu ele diz, não, o responsável da empresa tem que marcar a agenda, ele não está disponível para receber você, e daqui a pouco o fiscal vai embora, lavrando um eventual auto por não ter sido bem recebido,
e aí acaba gerando toda uma complicação para atender essa fiscalização, tendo em vista que o primeiro passo da fiscalização foi mal conduzido. Então, receber bem o fiscal hoje é essencial para uma boa condução do processo de uma fiscalização. Ok? Como terceiro ponto, então, é esse como quarto ponto, cuidar as conversas paralelas em frente à fiscalização. Então, vamos lá. Recebeu o fiscal, colocou ele numa salinha, trouxe lá a pessoa responsável pelo financeiro ou pela controladoria, e aí quando vê, você começa ali a dizer, não, mas esse documento a gente não tem, aquela caixa a gente perdeu, deu uma chuva, inundou lá o arquivo morto, e a gente perdeu o servidor, enfim. Essas conversas paralelas em frente ao fiscal, daqui a pouco ele nem foi olhar aquela informação, mas ele vai acabar querendo uma informação que ele está escutando que não tem, porque aí ele vê a oportunidade de conseguir lavrar uma multa, de lavrar uma penalidade. Então, cuidar as conversas paralelas, o que tem, o que não tem, chama a pessoa responsável fora da sala, conversa num volume de voz que o fiscal não consiga escutar e depois volta para a sala para dar sequência à condução da fiscalização de fato. Ok? Então, conversas paralelas, totalmente proibido frente ao fiscal. Como quinto passo, então a gente traz aqui a documentação e os seus cuidados, né? Como eu disse, agora cada vez mais a gente está tendo menos documentação em papel. A gente ainda tem um conjunto de documentos, né, relatórios e tal, que acabam sendo gerados em papel, mas muitas das informações, hoje a gente tem os SPEDs eletrônicos, a gente tem nota fiscal eletrônica, então a maioria das informações hoje, na realidade, um fiscal já tem. Mas isso não é porque existe lá dentro do ECAC, ou existe dentro, né, a parte estadual, dentro do site do Cefaz, não é porque a informação está lá que a empresa também não tem que fazer a guarda, ter o banco de dados e ter isso de forma organizada. Então, quando um fiscal solicita, não dá para responder, você já tem aí a informação, então não vou te mandar porque você já tem acesso a isso aí nos bancos de dados. Então, a empresa tem que ter isso de forma organizada. É importantíssimo ela contratar um serviço de cloud, um serviço de nuvem para manter lá suas notas fiscais, para manter lá suas declarações. E é importantíssimo manter isso já separado por ano, por tipo de informação, para que no momento que seja necessário reunir isso, não leve aí 10, 15, 20 dias para reunir uma informação nesse sentido, certo? Atas jurídicas, né, de decisões internas, de distribuição de lucro, de abertura de empresa, de fechamento de empresa, toda essa documentação é uma documentação que não fica lá no ECAC. Então, é importante que a empresa tenha isso guardado de uma forma organizada, ou a ata de alteração número 2, a ata de alteração número 3. Então, eventualmente, um fiscal pode solicitar isso, se isso for importante numa fiscalização, e a empresa tem que ter. Então, o que a gente traz ali no tópico 5? A documentação e seus cuidados. Apesar da fiscalização em papel ela está bem reduzida, normalmente ela chega por AR, né, por aviso de recebimento. Quando ela chega, qualquer pessoa lá da portaria, ela vai fazer a assinatura que recebeu esse documento e ela vai dispensar, digamos, a pessoa dos Correios que trouxe esse documento, certo? No momento que ela recebeu, começa a contar o prazo da fiscalização. Então, se ninguém receber esse documento, se o fiscal ou se o Correio chega lá no domingo e ninguém recebe, não começou a contar o prazo da fiscalização. Se isso é recebido e é assinado, começa-se a contar o prazo. E o prazo normalmente ele tem lá 15 dias, 20 dias ou 30 dias para atendimento. Normalmente é uma variação, vamos pensar que é no máximo aí 1 mês em fiscalizações normais ou em solicitação de esclarecimentos normais. Então, se esse AR ele vai para dentro da gaveta ou ele é enviado para a pessoa do administrativo que não é a pessoa responsável, então isso pode gerar, vai contar o prazo e eventualmente vai passar o prazo de atendimento sem entregar os documentos ou os esclarecimentos que foram solicitados. Então, é importantíssimo que exista um fluxo de receber um AR para quem deve cair esse AR, para quem deve chegar esse AR na empresa. E as pessoas que devem chegar esse AR, elas devem ter o conhecimento do fluxo de como atender uma fiscalização, para que essa informação não se perca e para que a empresa ela não deixe de cumprir o prazo do AR. Certo? Então, a gente coloca no final do tópico 5, aqui é importante ter um fluxo de recebimento para repasse desse documento. Ok?
Então, esse é o quinto tópico, bem importante, tá? Já vi no decorrer da minha experiência, eu já vi diversas empresas que chegou o aviso de recebimento, isso em empresas que já tinham um fluxo, e ele acabou perdendo 2, 3 dias que eram importantíssimos, eventualmente num prazo de 10 dias, perder 2 ou 3 dias é muito importante para atender uma fiscalização bem atendida. Senão isso depois vai dar correria, isso aí vai dar pessoal virando noite, reunindo documento, porque perdeu 2 ou 3 dias aí nesse fluxo, tá bem? Legal. Vamos para o nosso tópico 6. Então, a lista dos responsáveis. Então, esse aqui não preciso me deter muito nele, porque já falei nos tópicos anteriores, mas ter uma lista de responsáveis. Não adianta ter apenas uma pessoa responsável. Ah, chegou a fiscalização, tem que enviar para o controller. O controller também tira férias, né? O controller também fica doente. Então, daqui a pouco cai lá na mesa do controller, o controller está em uma semana, ele está em viagem, né? Quem é controller sabe que tem tantas outras demandas aí para se preocupar. Quando vê aquele AR ou aquele envelope de fiscalização ficou embaixo de outros documentos, e aí se perdeu uma semana, se perdeu aí 2, 3 dias no atendimento. Então, é importantíssimo ter uma lista de pessoas para atendimento. Envia para o controller. O controller está aí? Não. Então, vai para onde? Vai para o contador, ou vai para o responsável pelo DP, ou vai para, ou enfim, gerente financeiro. Então, tem que ter uma lista de contatos dentro da empresa para que chegue em alguém que está lá no momento do recebimento. Tá bom? Como sétimo tópico, temos aqui um e-mail para fiscalizações e demais atendimentos legais. Toda vez, né, quem sabe, quem está aí nos acompanhando, sabe que toda declaração que é entregue, né, todo SPED que é entregue, ele tem lá um campo, né, pode-se dizer assim, não é de cabeçalho, mas de capa, onde você vai colocar dados da empresa, CNPJ e, dentre outras informações, endereço, né, telefone e e-mail. Esse e-mail, normalmente, o que a gente mais vê é, por exemplo, lá o João é quem preenche a declaração, então o João vai botar o e-mail dele, né, joão@teste.com. Aí daqui a pouco o João não está mais na empresa, ou o João está de férias, ou o e-mail do João está com problema. E aí vai chegar uma fiscalização online para o João não vai receber, e isso aí pode gerar um grande problema. Então é importantíssimo, a dica que a gente traz aqui como sétima dica é: crie um e-mail que seja aqueles e-mails que eles distribuem para outros e-mails, né? Por exemplo, nome da empresa, @gmail.com. Então aí, chegando nesse e-mail, uma vez que chega, configura ele lá no servidor, para que, chegando o e-mail nesse, ele distribua para o João, para a Letícia, para todas as pessoas que são responsáveis, para que, em chegando um e-mail importante, quer seja um questionamento, quer seja de uma fiscalização, de um esclarecimento de informações, chegando nesse e-mail, diversas pessoas vão receber, e aí ele nunca vai deixar de ser lido, ok? Então, crie um e-mail. Claro que aqui eu dei um exemplo do Gmail, mas empresas que têm o seu próprio e-mail, né, então elas podem criar um e-mail lá de contato geral, contato, @ e o nome da empresa, e aí, chegando nesse e-mail, todos os responsáveis vão receber, tá bom? Então, importantíssimo para que um e-mail importante não deixe de ser lido. E, claro, orientar as pessoas que preenchem, quer sejam internas, né, do departamento financeiro, contábil, fiscal, quer sejam lá do escritório de contabilidade, orientá-los que preencham sempre com esse e-mail, certo? Então é importante criar o e-mail e divulgar para as pessoas que preenchem essas declarações, tudo bem? Legal, vamos falar agora do nosso oitavo tópico: acompanhamento via ECAC e consultas no Cefaz. Bom, o que a gente quer trazer com essa oitava dica aqui? Quando você entra, quem sabe, quem acaba entrando lá no ECAC, quando você entra, você tem um local que se chama a área de mensagens. É como se fosse ali uma caixa de entrada, né? Em alguns momentos que você conecta lá, se você tem uma mensagem muito importante, você não tem como ela abre um pop-up, né? Ela abre aquelas janelinhas que abrem quando você abre uma determinada mensagem, você tem que ler aquela mensagem, e ela diz, chegou uma mensagem importante, você tem que ler essa mensagem. No momento que você clica em cima dessa mensagem, você dispara, como você leu, você dispara a contagem. É como se fosse a recebimento de um AR. Então, quando você clica lá dentro do ECAC, em leitura da mensagem, mesmo que você não leia,
você tem lá 10 mensagens para ler, você só vai clicando em cada uma delas só para dizer que leu, né? Por exemplo, quando você entrega uma declaração, você vai receber uma mensagem que entregou uma declaração. Se você clicar, o sistema está entendendo que você leu. Então, essa é uma mensagem que ela não é importante, porque era só uma entrega de uma declaração. Às vezes, no meio de tantas mensagens de entrega de declaração, você tem uma de esclarecimentos ou fiscalização. Então, se você clicar nessa e passar rápido por ela, o sistema vai entender que você leu, que o prazo, a partir da leitura, começa a contar, e se você não deu a devida atenção, então, daqui a pouco você perde o prazo de atendimento. Então, importantíssimo, primeiro, manter a equipe contábil, a equipe fiscal, ela tem que manter uma consulta semanal, no mínimo, semanal ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, dentro do ECAC para a leitura das mensagens. Então, pessoas preparadas têm que estar lá consultando, né, o site e tendo alguma mensagem que pareça ser importante, essa pessoa tem que estar repassando para os responsáveis, sob pena de passar correndo pela mensagem, não dar importância e aí começa a contar um prazo de atendimento que daqui a pouco a empresa não ficou atenta. Então vocês veem, pessoal, que são pequenas dicas, a gente não está falando nada aqui sobre nada absurdo, né? São pequenas dicas que, organizando aqui, por exemplo, esses 8 tópicos, não é nada que a empresa vá demorar muito tempo para fazer, não é nada de outro mundo, e organizando esses 8 tópicos a gente reduz muito a possibilidade da empresa tomar uma autuação porque conduziu erroneamente o início da sua fiscalização, ok? Bom, vamos para o nosso 9º tópico. E temos aqui, revisão da documentação postada. O que acontece muitas vezes, e tenho certeza aconteceu já comigo e acontece com vocês aí, você vai fazer um e-mail, você prepara todo o e-mail, coloca lá no corpo do e-mail, estou enviando então aqui a planilha em anexo, e você vai lá e copia errada a planilha. Copia ou uma planilha de um outro cliente, ou copia uma planilha que tinha a versão 1, versão 2, e aí a versão atual, você mandou a versão errada, né? Então, quantas vezes aqui, quem de nós não passou por esse detalhe, porque a pessoa já está tão dentro do processo que ela já entende que, como eu copiei e colei, não pode estar errado. E aí é que a gente, muitas vezes, né, não pode correr esse risco quando a gente fala de fiscalização. Daqui a pouco você separou as pastas corretas, você fez todos os 8 primeiros passos. Você tem a lista de pessoas, chegou na pessoa certa, atendeu no prazo certo, reuniu os documentos de forma correta, porém, quando enviou o e-mail, quando fez o e-mail para enviar para o fiscal, anexou o documento errado. Você tinha lá a pasta, por exemplo, de 2019 e anexou a pasta de 2018. Aí o fiscal lá vai receber, ele vai dizer, opa, mandou errado, já está no último dia, né? Então não sanou as dúvidas que eu tinha sobre a fiscalização, e quando vê, ele vai arbitrar lá um determinado valor para pagar, porque a empresa acabou não fornecendo a informação correta. Então é importantíssimo revisar. Elabore o e-mail, né? Pegue alguém da sua equipe para elaborar o e-mail de envio. Quando o e-mail estiver pronto, antes de dar o ok de envio, ou pegue esse mesmo e-mail e envie para o coordenador da área, ou envie para outro colega que possa fazer o segundo cheque. Enviou para o segundo colega, o colega foi lá, clicou em todos os anexos, está atendendo a lista de documentos que precisa enviar, show de bola, aí pega aquele e-mail revisado e envia lá para o fiscal. Já vi alguns casos de empresas que selecionaram todos os documentos de forma correta, porém, na hora de enviar, enviaram errado. Ou, às vezes, ainda enviaram para o e-mail do fiscal faltando uma letra. Não chegou lá no fiscal, ele entendeu que não recebeu o retorno e acabou arbitrando aí uma fiscalização, ou acabou sendo muito mais difícil depois contornar o processo de fiscalização, porque ele se intitulou ignorado pela empresa, ok? Então, revisão da documentação postada por outros colegas ou por outros superiores é muito importante. Vamos para o nosso 10º tópico, e aí, por favor, vão mandando suas questões. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas como a ideia aqui é a gente provocar a discussão, então vão mandando aí as suas questões para a gente poder estar discutindo num segundo momento, tá bom, pessoal? 10º tópico, contabilidade, arquivos de notas fiscais. Então, como eu disse, alguns tópicos aqui a gente vai acabando repetindo, mas é importante a gente dar essa ênfase. Tá?
Então, bom, notas fiscais atualmente elas são documentos eletrônicos, mas de fato ela não exime a empresa de estar guardando isso, como eu disse, numa nuvem, num banco de dados, num HD. Então, alinhe com o seu time de TI onde é que vai ficar o backup e faça esse backup. Eu não vou me estender muito no 10º tópico, porque eu já comentei isso anteriormente, mas alinhe com o time de TI onde é que é mais seguro colocar essa informação e mantenha em boa guarda a sua informação. Não conte com a informação lá no ECAC, ou dentro do Cefaz, ou dentro das notas fiscais lá da prefeitura. Eles vão ter essa informação lá, mas eles têm o direito de solicitar para a empresa, e a empresa legalmente, certo? Ela tem a obrigatoriedade de guardar esses documentos. Ela não pode alegar que, isso aí já está lá dentro do ECAC, então eu não preciso ter. Não, ela tem que ter sim, e ela tem que ter não só esses documentos, como eu falei, mas ela tem que ter tantos outros documentos, né, conforme daqui a pouco o balancete assinado, atas, documentos jurídicos, ela também tem que ter para apresentar uma eventual fiscalização. Tudo bem? Então esse tópico, como eu já tinha falado, eu vou passar por ele de forma mais dinâmica, mas não deixa de ser um tópico bem importante. Vamos lá, tópico 11, obrigações acessórias. Então, todas as obrigações acessórias, né, a gente já falou aqui um pouquinho delas, elas têm hoje muitas informações que são repetidas. Se a gente for falar do faturamento da empresa, a gente consegue compor ou identificar o faturamento da empresa em diversas declarações, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre na informação que vai numa declaração e vai noutra, porque essas informações normalmente serão cruzadas. Em algumas declarações a gente tem, por exemplo, faturamento bruto, que é diferente do faturamento líquido, então óbvio que o fisco já é inteligente o suficiente para não cruzar essas duas informações, mas em outras declarações a gente tem que é faturamento bruto versus faturamento bruto, né? Ou a gente tem somatório de notas fiscais. Então essas informações hoje elas já estão dentro do fisco e ele pode fazer o cruzamento a qualquer momento. Então primeiro ponto aqui, antes da gente falar de fato do ponto 11, é cuidar de como está sendo declarado cada uma das informações que se assemelham nas diferentes declarações. Então, o faturamento tem que bater com o faturamento. Então, pessoas que fazem declarações diferentes, elas têm que estar se conversando para que esses números fechem, porque toda vez que fecha, evita de receber um aviso de esclarecimento e evita de gerar uma fiscalização aí. Tudo bem? Então, bom, isso aí elas ficam de forma arquivadas de forma online lá dentro do site da Receita Federal. Então, a dica aqui é manter em pastas por CNPJ, principalmente para empresas que têm várias filiais. Mantenham já pastas separadas, né? Eu já tinha citado isso de forma menos detalhada antes, mas separe num banco de dados, quer seja na nuvem, quer seja no servidor, separado por CNPJ. Dentro do CNPJ, coloque lá, EFD Contribuições, que é a nossa declaração que tem as informações do PIS e COFINS e da CPRB. Então, abre uma pasta com ele, coloca lá tanto os arquivos em PDF quanto as cópias de segurança. Aí abre outro SPED fiscal, coloca lá dentro dele, abre por período. Então, dá para fazer uma ramificação, né? Abre o tipo, abre o CNPJ, abre o tipo de declaração, abre o ano a que se refere, abre o mês, certo? Porque isso vai facilitar muito no momento de atendimento aí de uma fiscalização. Então, a dica aqui é: organize bem o seu banco de dados. Caso você precise, você vai ter isso bem organizado. Tá bom? Essa é a nossa dica 11. Nossa dica 12 é sobre os documentos físicos. Mais uma vez aqui, cabe para quem entrou um pouquinho depois do início. Então, eu citei que cada vez mais as nossas fiscalizações, elas acabam exigindo documentos que são eletrônicos, mas ainda assim temos um conjunto de documentos, quer sejam os documentos jurídicos, quer sejam eventualmente balancetes assinados pelo contador. Então, eles ainda necessitam ser guardados por 5 anos, em alguns casos até mais, a parte previdenciária. Então, eles têm que ser guardados por 5 anos dentro da empresa. Então, ter os documentos físicos de forma organizada, as atas numeradas, né, por empresa, se é um grupo empresarial, então ter as atas separadas, aumentos de capital, decisões da empresa devidamente organizadas, porque esses documentos físicos que não temos lá no ECAC, que não temos na Secretaria da Fazenda, eles podem ser requisitados e a empresa tem que ter. No momento que ela justifica, eu não tenho a última ata, e a última ata ela está lá na junta comercial, eventualmente a empresa vai ter que pedir um prazo extra para pedir a cópia da última ata, vai ter que gastar com isso,
né? E aí já começa a torta, né? Começa o atendimento da fiscalização, acaba já iniciando de forma torta. Então, guarde de forma organizada os seus documentos físicos, porque nem só de documentos eletrônicos hoje as fiscalizações elas são embasadas. Tudo bem? Então, estamos falando principalmente aqui de atos legais e de documentos jurídicos, mas temos outros aí, conforme a gente já citou também. Para a parte trabalhista, tem a questão do aviso, né, de recebimento de férias e de horas extras e tal. Então, os recibos, né, dos funcionários, importante guardar toda essa documentação para a parte trabalhista também. Joia, vamos lá para o nosso tópico 13, então, registros contábeis e fiscais, certo? Então, é importante saber que, né, já falamos deles, mas aqui a gente traz um outro viés, é importante saber que eles não são eternos, ou seja, ou melhor, eles são eternos e eles farão parte da história da empresa, certo? Então, importante não colocar expressões que possam gerar algum risco dentro dos lançamentos, dentro dos históricos de lançamento. Isso cabe muito mais aqui para o pessoal da contabilidade, mas a gente tem também a parte de histórico. Então, cuidar com os históricos para que isso não perpetue lá dentro da empresa, certo? Colocar referente àquela operação que é ilegal ou alguma coisa assim. Joia? Já estou me alongando, vamos para o nosso tópico 14, já estamos aqui, temos mais 2 tópicos e a gente finaliza. Então, preparação de provas contra a própria empresa. É importantíssimo a empresa não preparar provas contra si mesma, certo? Então, lembrar que a empresa não precisa estar preparando documentos que não foram solicitados, né? Então, o tópico, eu já vou comentar esse em conjunto com o tópico 16, as fiscalizações elas acabam, às vezes, sendo um pouco genéricas, e é importante entender com o fiscal o porquê que ele está querendo aquele documento, para a gente atender exatamente o que ele necessita. Então, preparar provas contra a empresa não faz sentido. Então, a empresa tem que cuidar para quem prepara esses documentos, as planilhas e tal, não preparar com informações que possam colocar em risco a saúde da empresa, e também, junto com o tópico 16, não fornecer informações que não foram solicitadas, né? Então, se solicitou balancete, entrega o balancete e ponto. Não entrega o balancete de todos os anos, se não foram solicitadas, porque isso aí pode gerar questionamento desnecessário. Tudo bem? E para finalizar, o nosso tópico 15, acabou vindo o 16 antes do 15, o termo de fiscalização é válido, tem vários termos de fiscalização, né, das fiscalizações, que eles não são válidos, eles têm um número de registro, e esse número de registro ele pode ser consultado dentro da Secretaria da Fazenda ou dentro da Receita Federal. Então vai lá, coloque o número do termo, veja se existe realmente esse termo, já teve números de termos errados, e você não tem por que atender um termo de fiscalização errado. Então é importantíssimo verificar sua validade para depois fazer o atendimento. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu sair aqui com a nossa... Acabei me alongando um pouquinho mais do que o previsto. Tem muita coisa de fato para a gente estar falando aqui sobre fiscalização. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa... Deixa eu voltar aqui. Beleza, Marcos? Opa, beleza. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou convidar o Irineu agora para iniciar o próximo ponto aí. Agradecer a tua participação aí. E vamos convidar o Irineu para trazer mais um ponto, aquele que ele estava iniciando a nossa chamada, para a gente poder valorizar também todo o nosso público que está assistindo com a gente, nos acompanhando aí. Tá? Claro, perfeito. Deixa eu... Irineu, tu está com a palavra e a tela também, se tu quiser compartilhar com a gente. Ótimo. Fica à vontade Vou aí. compartilhar. Obrigado, viu? Obrigado, Marcos. O assunto que o Marcos trouxe é muito importante. Eu quero colocar 2 coisas aqui para nós ilustrarmos. Primeiro, eu me recordo de um cliente nosso, aliás, mais amigo do cliente, porque isso já faz mais de 15 anos, em que ele colocou uma situação em que
ele chegou na empresa, né, e viu assim que tinha uma série de livros numa sala sobre uma mesa, livros contábeis assim de caixa. E na verdade esses livros eles estavam. Ele perguntou o que era aquilo, né? E a funcionária disse que era os livros que estavam preparando para uma fiscalização. O fiscal havia marcado, ele ia na empresa. O primeiro livro que ele viu ali sobre a mesa se chamava Caixa 2. Então, vocês imaginam o impacto de um livro chamado Caixa 2 na hora da fiscalização, né? Esse é um caso real, é uma empresa de serviços já de um tamanho bacana, já existe há muitos anos, mas era uma empresa que ainda estava no estágio inicial, então obviamente ele passou a mão. Então quando o Marcos fala em nós virmos exatamente o que fazer e como conferir, é muito importante realmente a gente não fazer provas contra si, né? Contra a empresa, né? E o outro ponto é que nós estamos participando agora de um grupo em que nós estamos auxiliando uma empresa num processo de defesa. E esse processo de defesa dela, eu estou tentando aqui compartilhar, gente, esse processo de defesa da empresa, aqui, agora vai. Ele vai acontecer e vai estar, com certeza vai ter um resultado bastante bom. Não há uma preocupação com a questão da defesa, porque a empresa foi bem preparada para essa defesa, ou seja, todos os pontos que foram abordados pela fiscalização foram resolvidos previamente já no planejamento que a empresa tinha há vários anos, né? Nós estamos chegando agora, estamos ajudando essa empresa a otimizar isso. Bem, vamos lá. Então, nós vamos agora avançar com alguns pontos aqui que nós temos, tá? Primeiro ponto, e vamos ser pontuais, assim, né? Não precisamos ser muito didáticos, porque pela qualidade das pessoas que estão participando da live, boa parte desses temas aqui já são conhecidos. Bom, o primeiro ponto é que gestão tributária significa dinheiro no caixa da empresa, né? E aqui nós trazemos um caso de clientes nossos, provedores de internet, de um setor em que as cargas tributárias vão crescendo proporcionalmente à receita, de 5 a 100 milhões. Trouxemos um exemplo em que elas partem de 17 e vão até próximo de 30%. Bem, na medida em que a nossa solução mantém esse pessoal numa faixa de 15% de tributação, todo esse espaço entre as linhas verde e vermelha aqui se transferem para o caixa da empresa e para os resultados. Então, tributos no Brasil é caríssimo e a gente tem que cuidar muito disso, né? Outro ponto importante é que muitas vezes nós vimos nas empresas, é que há uma certa confusão entre planejamento tributário, revisão tributária e enquadramento. Bem, vamos começar pela revisão. Revisão tributária é o exame dos últimos 5 anos da contabilidade dos atos fiscais da empresa. Não tem nada a ver com planejamento, né? Obviamente, olhar para trás. É importante revisar. Muitas vezes a empresa identifica uma série de créditos que ela não se aproveitou, então ela pode usar isso, tá? Enquadramento tributário é o trabalho que os escritórios contábeis fazem anualmente para as empresas, mostrando para o empresário qual é o regime tributário mais adequado que ele deve se enquadrar. Simples para empresas pequenas, lucro presumido normalmente é o segundo estágio, quando a receita supera o limite do simples, e o lucro real para operações jamais enquadradas. Porém, esse enquadramento ele é normalmente linear, né? Se tem um único CNPJ ou 2 para as operações da empresa, e ele não tem o condão de propiciar uma economia tributária significativa. Ele faz com que a empresa opere dentro de um sistema ok, né? Importante, legal, mas ok, sem ser otimizado. Já o planejamento tributário, na sua essência, é a organização da estrutura mais racional para uma empresa desenvolver os seus negócios, atuais e os que planeja para o futuro, objetivando a menor carga tributária legalmente possível, dentro dos enquadramentos legais e setoriais que existentes, né, tanto na legislação quanto nas decisões eventuais de tribunais para aquela zona cinzenta, e que atenda todos os shareholders, ou seja, ele dá conta de fazer a empresa pagar menos tributos, entregar os resultados adequados para os sócios,
para os bancos, para os fornecedores poderem entender realmente o que é o negócio. Então, é um trabalho bem mais elaborado, mais complexo, está muito ligado, como nós vamos ver, com toda a atividade operacional, financeira e de planejamento dos negócios. Bem, quando se fala no nosso produto, nós chamamos de PTA, Planejamento Tributário Administrativo. E nós vimos exercendo isso há mais de 20 anos. Então, conseguimos desenvolver já uma metodologia que permite que nós façamos toda a implantação e a transformação da empresa num prazo de 90 dias. Começando por toda a análise, né, da operação societária da empresa, como ela está, para onde ela vai, tomando as decisões que devemos implantar, jogando isso para sistemas, ou seja, os sistemas ERP que vão dar conta da operação, da nova operação da empresa, estabelecendo e desenhando junto com todos os níveis da empresa e todas as áreas, os processos necessários para isso. E por fim, né, esse prazo dura em torno de 3 meses, nós temos ao final do 3º mês, e às vezes ao final do 2º mês já de trabalho, a virada do modelo. Ou seja, em 90 dias a empresa já passa a operar sob o novo planejamento tributário, e no 4º mês, quando ela apurar os impostos sobre esse 3º mês, ela já vai ter uma bela redução da sua carga tributária. É difícil isso, gente, mas nós conseguimos fazer em praticamente todos os nossos clientes, com raríssimas exceções, né? Bom, o Marco colocou um ponto importante, né? Quando se tem uma fiscalização, isso acontece sempre, né? As empresas vão ser fiscalizadas e muitas vezes os novos clientes que ainda não conhecem o nosso trabalho nos perguntam se nós já tivemos clientes fiscalizados e qual foi o resultado dessa fiscalização. Nós podemos colocar isso com muita tranquilidade, porque em mais de 20 anos de consultoria, nós nunca tivemos problema algum, ou seja, 0 problemas com fiscalizações, com gulosa de créditos ou com qualquer coisa parecida. Por que isso? Porque nós procuramos ser muito, mas muito detalhistas na hora de fazer os planos e tomar N medidas preventivas, que são, primeira, análise detalhada da empresa e dos seus negócios, ou seja, a gente tem que entender a empresa. Não existe um planejamento de prateleira. Segundo ponto, busca das melhores práticas do mercado, ou seja, as melhores empresas e organizações trabalham de que forma? Não são as maiores normalmente, mas são as melhores, tá? O Brasil diferencia empresas e tributação de várias formas. Uma delas é pelo tamanho, tá? Por exemplo, no setor de telecom, as 4 grandes empresas, né, as Big Telco, elas têm um formato de trabalho que a legislação obriga elas a determinadas situações, enquanto que todas as outras milhares de empresas do mercado, por não serem concessionárias e não terem atingido a marca de 5% do mercado nacional em clientes, elas podem trabalhar de uma forma diferente. Isso está na lei. Então, isso permite que se faça organizações bastante diferentes entre uma Claro, Vivo, Oi, TIM e as demais empresas do mercado, porque a lei prevê isso. Bom, depois faz uma análise detalhada, então, da legislação e das decisões de tribunais, se houver alguma legislação pertinente, para que, conhecendo bem como a empresa trabalha, como os melhores do mercado trabalham e o que a legislação prevê, se possa, então, fazer a elaboração das melhores estruturas, né, de planejamento, que envolve societário, contratos, comercial, marketing, proposta de planos, preços de produto, formato de comercialização, chegando até na estrutura econômico-financeira, que por final vai atingir uma menor carga tributária, né? Adequada, legal e dentro da legislação, que é o que importa. Porque se depois houver algum problema e houver uma fiscalização e essa fiscalização não concordar com algo que se faz, isso acontece, não quer dizer que a empresa fez errado, quer dizer que o entendimento do fiscal ou do ente que está lá fiscalizando é diferente do nosso. Então, se a gente fez bem feito o tema de casa inicial, nós vamos ter condições de defender tranquilamente esse auto de infração ou pedido de informações, né?
Primeira coisa é entender o que a fiscalização está pedindo, né? Rever os pontos, buscar os pontos de divergência, entender exatamente pontualmente o que está diferente na visão do fisco e da empresa, analisar toda a legislação e as decisões existentes sobre a matéria, exatamente o que se faz, proceder à defesa, né? Essa defesa inicialmente é na esfera administrativa, dentro da própria Receita Federal, Estadual, Municipal. Depois, um segundo ponto ainda administrativo nos tribunais de recurso, pode ser o TART, o CARF. Se a empresa tiver ganho em uma dessas duas etapas, o fisco não pode ir adiante executando qualquer tipo de cobrança. Porém, se dentro dos prazos administrativos o fisco dos recursos, né, administrativos, o fisco teve vitória, ainda assim o contribuinte pode ir para os tribunais e se defender. E aí a gente sabe que isso leva muitos anos. Bem, por final, digamos que lá no final, depois de 5, 10 anos de discussão, a empresa realmente tem que recolher um valor. Primeira coisa é compor este valor via parcelamento. Outro ponto é que a gente sabe que o Brasil periodicamente tem, né, operações e tem ofertas do fisco com descontos para se fazer parcelamento a longo prazo, com redução de encargos, juros, multas. Então a gente tem que buscar isso. Porque ainda tem compensação de créditos, precatórios, uma série de coisas. Mas, de novo, nós como Prosper estamos falando em tese porque nós efetivamente nunca tivemos esse problema e certamente porque o trabalho preventivo sempre foi a base do nosso trabalho, né? Vamos falar um pouquinho de algumas coisas importantes, né? Como eu disse, nós fazemos o planejamento em cima da realidade da empresa, cotejando ela com as possibilidades legais. Então é importante as empresas terem um orçamento. Por mais que isso seja bastante óbvio, não é normal no Brasil se ter empresas com um orçamento, né? Pelo menos empresas pequenas e médias. Então, o que é um orçamento base zero? Passando muito rapidamente por isso, é um orçamento em que se pensa exatamente o que é a empresa, o que ela faz, como ela está e como ela vai ser, ou como nós queremos que ela seja daqui para frente, tá? Não é aquele orçamento que a gente pega os números do ano anterior, bota 10% de crescimento, eu vou cortar 2% na despesa, 3%, não é assim. É um orçamento pensado realmente sobre o que é a empresa e como nós queremos que ela seja dali para frente, em receita, despesas. Por fim, um outro ponto importante é nós diferenciarmos gastos nas suas várias possibilidades. Tá? Por exemplo, o que é um custo, uma despesa ou um investimento. São conceitos que muitas vezes para o empresário não são claros, né? Principalmente o empresário que veio da área comercial ou da área técnica, né? Então, o que é um custo? É um valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Varia de acordo com o volume produzido ou os serviços prestados. Bem, eu tenho um serviço contratado e eu tenho que instalar um equipamento na casa do cliente. Então, eu vou ter uma pessoa que vai se deslocar de carro da empresa até lá, vai instalar. Esse funcionário pode ser próprio, pode ser uma empresa terceirizada, ou seja, isso é um custo. Eu vendi um produto ou um serviço, eu vou gastar para entregar esse produto ou serviço. Então, tudo que estiver ligado à entrega do produto ou serviço, ou seja, para gerar receita, eu tenho que ter aquele gasto, é um custo. Despesa já é um valor normalmente fixo, ou muito mais fixo. É o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção das receitas, através da venda de produtos. Por exemplo, os salários. Aqui pode ter até o salário da equipe comercial, né? Se nós temos um vendedor, ele vendendo ou não, temos que pagar o salário. Assim como as despesas de escritório, luz, energia, aluguel, enfim, a venda ou não venda, nós temos que arcar. Então, isso é despesa que é diferente do custo, né? Então, sempre despesas como administradores, né, como gestores, nós temos que procurar ter a menor possível, né? E o investimento, então, são gastos em bens ou serviços com expectativa de geração de resultados futuros, como compra de máquinas e equipamentos para aumentar a produção, cursos para capacitar funcionários, desempenhar uma atividade melhor, ou a contratação de uma consultoria especializada, que é muito importante, né? Então, quando as empresas contratam a Prosper, por exemplo, elas estão fazendo um investimento
para ter uma redução da sua carga tributária, aumentar seu lucro, seu valor, enfim. Então, isso é um investimento, ok? Então, investimento é aquilo que se despende, gasta, para ter um resultado melhor no futuro. Essas coisas são muito importantes quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, tá? Que é o próximo ponto. Planejamento financeiro, de novo, é uma forma de repensar a operação da empresa e o caixa e entender como aquelas receitas e despesas vão impactar efetivamente no nosso caixa. Normalmente a gente vende e recebe a prazo, né? Então, uma coisa é a receita do mês sobre a qual nós vamos pagar imposto no mês seguinte. Por exemplo, outra é o prazo em que nós vamos receber a venda, que pode ser à vista, pode ser antecipada, mas normalmente ela é feita a prazo, ou seja, eu vou levar 2, 3, 4, 5, 10 meses para receber aquele serviço ou produto que eu vendi. Então, o impacto financeiro é fundamental para a gente entender isso, porque isso aqui é que significa o dia a dia da empresa. É aqui que a gente vê o gerente financeiro lá, o diretor financeiro se escabelando para fechar o caixa, né? Então, planejamento financeiro é controlar o fluxo de caixa, projetar cenários e desenvolver planos de ação. De novo, planejamento bem estruturado ajuda a empresa a crescer e mal estruturado ele leva a empresa muitas vezes à insolvência. Um bom plano financeiro permite visualizar claramente quanto você pretende faturar, gastar, investir e lucrar, podendo assim planejar a melhor forma para a utilização dos recursos. Né? Vamos lá, assim se define claramente como financiar os investimentos do negócio. Isso é uma coisa bem importante. Muitas vezes nós chegamos numa empresa, a empresa tem um caixa bom e robusto. E nas consultorias de gestão a gente vê isso acontecer muito. Por exemplo, uma indústria vem crescendo, e aí chega um ponto em que o gestor diz, agora eu vou arrebentar a boca do balão, vou dobrar o meu tamanho. Como ele tem muito recurso em caixa, ele vai, compra terrenos, constrói prédio, máquinas, enfim, para fazer isso acontecer. E algumas vezes a empresa se descapitaliza, ao invés de ir no banco buscar um recurso adequado, a longo prazo para poder investir, porque o investimento leva um tempo para dar retorno, então o fluxo financeiro fica desbalançado. A empresa acaba investindo muito, imobilizando muitos recursos e só vai ter retorno a longo prazo. Isso faz com que muitas empresas quebrem, tá? Ou tenham problemas seríssimos, vão para uma concordata, atualmente uma recuperação judicial ou mesmo falência. E o que leva a empresa normalmente para uma situação dessa de insolvência é a dificuldade de caixa, não é nem o resultado. Tá? A empresa pode ter lucro, mas tem uma tremenda dificuldade em financiar a sua operação. Né? Então, a Prosper, quando elabora o planejamento tributário administrativo de cada cliente, né, faz com base no seu planejamento, tá? Otimizando a carga tributária a partir da mudança da forma de vender. O que é a mudança da forma de vender? Já não vai dizer para a empresa como vender. O que nós modificamos é a forma como a empresa trata societariamente e operacionalmente essa sua venda. A forma como ela emite a nota, muitas vezes separando o que é produto do que é serviço, ou separando a parte financeira da parte real, e por aí vai. Tá? Com o objetivo de quê? Né? Fazendo com que a empresa, então, mudando a forma de vender, gastar ou mesmo investir, né? De novo, o próprio investimento sendo feito com recurso próprio tem um impacto, com recurso de terceiro tem outro. Se ele for feito através de um leasing, por exemplo, ele tem um impacto completamente diferente, ele se torna uma despesa operacional. Se for uma locação também, se a empresa adquirir, normalmente ela vai ter que colocar esse bem no seu imobilizado e só vai ter, então, possibilidade de ter o retorno a longo prazo daqueles impostos que ela pagou. Então, essas coisas, como se vende, como se investe, como se realiza despesa e custo, tem um impacto tributário muito grande. Né? Então, nosso objetivo é sempre visando, né, obviamente, aumentar o lucro líquido e o valor do negócio da empresa. Então, voltando, a gente olha a estrutura da empresa, como ela está formatada, que produtos ela entrega,
Analisamos o impacto disso dentro do planejamento financeiro para entender as relações e otimizar isso. Precisamos do orçamento para saber que tamanho a empresa vai ter, o que ela almeja, que produtos novos ela vai lançar, enfim, para que a gente possa fazer o planejamento visando organizar a melhor estrutura para que a empresa realize isso, maximizando então o seu resultado, né? Bom, a nossa organização dentro do planejamento, ela mexe com a parte societária, contábil, patrimonial, trabalhista, fiscal. Então, o que a gente faz nesse período de 90 dias e propicia para as empresas? A entrega de uma estrutura societária ótima, né? Ou seja, aquela que vai gerar o melhor resultado com segurança, dentro do seu alinhamento estratégico. Isso é uma coisa importantíssima, porque nós temos clientes que nós preparamos para vender a empresa, ou seja, para um futuro processo de M&A. Então, nós queremos aumentar o valor da empresa, nós queremos maximizar o seu resultado. Para isso, são necessárias uma série de medidas que outras empresas que não têm intenção de vender ou têm intenção, ao contrário, de ser consolidadoras, de comprar outras ou continuar crescendo organicamente, vão ter outras medidas. Tem coisas que faz sentido no curto prazo, para quem quer ser vendido rapidamente, mas que no médio e longo não faz. Porém, quem fica com o negócio tem que tomar atitudes diferentes que ele quer maximizar o seu resultado, retorno a longo prazo. Então, a gente dá conta dessas coisas. Processos estruturados, isso é fundamental, ou seja, desde a oferta de valor de produto ou serviço até o fechamento da declaração contábil, tudo que tem que ter um processo único para que a contabilidade funcione bem, a parte tributária, a empresa possa ser auditada, possa sofrer uma fiscalização e todas as coisas estejam andando de forma clara, né, e correta. Investimentos regularizados, né? Isso é uma coisa bacana, assim, quando a gente olha a empresa até um determinado porte, nem vamos falar das grandes, que as grandes têm outras questões aí tributárias e às vezes até legais, né? Mas isso impacta um pouco menos o seu resultado. Mas pequenas e médias empresas, muitas vezes no Brasil, até pela dificuldade em tratar as questões tributárias, né, e legais, elas acabam não regularizando adequadamente seus investimentos, as suas aquisições, as suas compras, né, com o objetivo de pagar menos imposto. Bem, nós regularizamos 100% a empresa, então, tá aí com ganhos, né? Registros formais de pessoal, aqui também a gente, puxa, parece uma coisa que não existe, mas todos sabemos que a informalidade no Brasil é muito grande. Em alguns setores ainda, cultural, eventos, enfim, tem problemas sérios nessa área de formalização de pessoal. A gente dá conta disso também. E, claro, controles confiáveis, porque nós queremos uma empresa com compliance total das suas operações, né? Como é que nós fazemos essa reorganização societária com a finalidade tributária, tá? Normalmente nós temos empresas que estão formais ou não, mas exemplificando algumas que não estão formais, elas criam várias estruturas no Simples para que cada uma individualmente não ultrapasse a barreira dos 4.800.000 por ano, né? Ou até menos se houver um sublimite. Outras empresas não, já estão com uma estrutura ok entre sócios e empresas, funcionando bem, mas não estão otimizadas tributariamente. O que a gente faz? Após todo aquele período de estudo, nós propomos para a empresa, então, que ela se estruture sob a forma de um grupo econômico, tendo uma holding, com todas as empresas no lucro real presumido, 100% da sua operação formal em todos os aspectos, e criando várias empresas que vão trabalhar de forma independente, porém em conjunto, né, para que a empresa entregue, então, o melhor da sua estrutura. Aqui a gente pode, para otimizar a carga tributária, separar a indústria do comércio, separar a distribuição do todo da empresa, destacar o patrimônio, como eu falei, separar serviços também das outras atividades, ou seja, todas as medidas que possibilitarem que se tenha, então, uma eficiência maior tributária e financeira do negócio, objetivando o resultado melhor. Então, dentro da nossa estrutura, em 90 dias, a gente entrega essa transformação da estrutura original, não importa qual seja, formal ou não, para uma estrutura totalmente formal e otimizada. É um desafio grande, mas é o que nós fazemos sempre.
Bom, qual o impacto, né, que isso é o que importa, entrega em termos de EBITDA e lucro líquido, resultado final. Vamos dar um exemplo aqui de um cliente nosso, tá? Que fatura em torno de 20 milhões ano. Essa empresa tem uma carga tributária de 28%, pagando 5 milhões e 600, com uma margem de lucro de 25%, ou seja, um lucro líquido anual de 5 milhões, e com um valuation aqui vamos usar um índice 100, ok? Depois da nossa estrutura, essa empresa passou a operar com uma carga total tributária de 15,1, ou seja, reduziu quase 13 pontos percentuais, o que significa 46% de redução dos tributos, gerando aí uma economia de 2.580, que somado ao seu lucro, né, passou para 7,5, que fez com que o lucro crescesse, lucro líquido, última linha, 51,6%. Qual o impacto disso no valuation da empresa? Se antes ela valia 100, ela passou a valer 175, ou seja, 75% a mais. E aqui por dois motivos. Tá? O primeiro motivo é que, obviamente, sua margem de lucro, o seu EBITDA aumentou. Então, quando se multiplica o valor da empresa por múltiplos de EBITDA, e essa é só das formas de avaliar uma empresa, mas é uma forma que o mercado reconhece como importante, a empresa tendo o EBITDA maior, ela vale mais. O outro ponto é que uma empresa que sofre uma due diligence e o comprador entende que essa empresa está ok, está totalmente formal, ou seja, não tem passivos anteriores, tributários, não tem, né, problemas ocultos, essa empresa ela vai ser melhor avaliada para o mercado, ou seja, ela vai ter um prêmio maior, porque o comprador sabe que ele vai entrar nessa empresa, não vai ter que ficar se preocupando com problemas passados, não vai gastar com isso, mas sim ele pode pensar só no desenvolvimento. Como essa empresa ainda tem uma margem extremamente aumentada em função da eficiência, nós temos aqui um ganho de valor da empresa maior do que o simples ganho da economia tributária. Aqui vamos olhar graficamente o que isso representa, nós já estamos chegando, né, ao final da apresentação. A gente viu que a margem então de lucro foi de 25 para 38, aumentou 51%, em função da redução da carga tributária de 28 para 15 e com um aumento expressivo do valuation da empresa, ou seja, do seu EVE. Nós participamos recentemente, né, nós verificamos isso mensalmente com os clientes, mas nós participamos de uma revisão de carga de uma empresa em que nós mudamos o modelo na virada do ano e nós tivemos a grata surpresa de ver que uma redução expressiva da carga tributária de vários pontos percentuais impactou diretamente no resultado dessa empresa no trimestre, ou seja, num EBITDA recorde, num lucro líquido extremamente bom que a empresa nunca teve, considerando o primeiro trimestre do ano, que normalmente não é o melhor para as empresas, né? Em função da sazonalidade, mas comparando o primeiro trimestre de 2020 com o último trimestre de 2019, houve um crescimento ali de quase 10 pontos percentuais, o que em boa medida se deveu a essa economia na eficiência tributária em função do plano. Né? Então isso é muito bacana. E por fim, eu gostaria de deixar um pensamento aqui do grande mestre Peter Drucker, né, que todo mundo conhece, grande administrador, um cara fantástico, que ele traz uma frase que sempre me marcou muito, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E, puxa, isso é um desafio gigante, né? Porque nós temos muitas variáveis que nós controlamos, né? E muitas mais ainda que não controlamos. Mas dentro do que nós controlamos é obrigação nossa como gestores de empresas e negócios criar, ou seja, planejar, desenvolver o que nós vamos fazer, como vamos fazer, o que vamos otimizar, quanto vamos investir, que custos nós vamos buscar reduzir da melhor forma possível, que despesas nós podemos cortar para que a empresa fique mais leve e possamos então crescer com mais tranquilidade ou superar momentos difíceis como esse que nós estamos passando. Então, o nosso objetivo de hoje é mostrar isso, que é possível sim, através de N medidas, inclusive com a tributária, rapidamente, ou seja, num prazo aí de 3 meses, nós
passarmos a ter uma nova história na empresa, né? Ter uma carga menor e ter uma margem de lucro maior. Isso cabe a todos nós, então, fazermos o possível para entregar esses resultados, certo? Bem, obrigado. Agora vamos, então, conversar um pouco mais sobre o que é possível nós, eventualmente, respondermos de dúvidas ou sugestões de todos. Obrigado, Irineu, pela apresentação. Pessoal, ficamos à disposição aí para dúvidas, perguntas, sugestões, e a gente agradece a participação de todos, mais uma vez. Esse material a gente sempre disponibiliza dentro do nosso canal, né, no YouTube, das nossas redes sociais também, e a gente fica à disposição para alguma dúvida, né, que surgiu ao longo do tempo. Pelo que eu olhei agora há pouco, aqui no YouTube não tinha nenhuma dúvida mencionado ao material que está sendo apresentado. O nosso time fica toda à disposição para conversar com vocês de uma maneira mais particular, né, e customizada para entender a realidade de vocês. E a gente procura manter sempre uma regularidade do nosso encontro aqui na quarta-feira às 19 horas. A gente tem uma proposta de tornar um pouco mais interativo, né, e a gente gostaria de entender com vocês aí a forma que a gente poderia realizar isso. E a ideia é a gente conseguir ver se vocês gostariam de algum formato mais interativo para a gente poder trazer mais informações e tirar mais dúvidas práticas, né? Então a ideia é ouvir um pouco as sugestões de vocês e ao mesmo tempo também a gente procurar trazer convidados para a próxima semana participar com a gente aqui no nosso bate-papo. Tá? Agradecemos a todos mais uma vez, ficamos à disposição do nosso time. E um abraço para vocês. Até a próxima vez. Tchau, até um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Felicidades. Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite. Sucesso nos negócios. Até breve. Um abraço. Então, um alô aí, Michel, para o pessoal te conhecer. Tu que é o... Tudo bom, tudo bom. Prazer aí, pessoal. Obrigado pela participação. Em breve estaremos conversando aí. Excelente. Tchau, tchau. Termina aqui esta edição de Prosper Talks, oferecido a você pela Prosper Capital. Apresentação Sandro Schleder. Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.